De 1995 a 2010, essa é a fase da geração Z. E é sobre esse assunto que a gente vai discutir hoje no CJC News Reportagem. Seja muito bem-vindo, ótima noite para você. A gente começa mais um CJC News Reportagem e hoje o nosso tema é a geração Z. Uma geração que é conectada, super integrada em tudo que acontece no mundo, mas que tem enfrentado desafios na procura de emprego, em relacionamentos, em convívio familiar. Tudo isso porque o nosso mundo hoje se divide em algumas gerações, como Baby Boomers, geração X, Y, Z, Alpha e, a partir desse ano de 2025, a geração Beta. Mas como será essa interação entre essas gerações? Se você não sabe ainda se é ou não da geração Z, preste atenção. Todos aqueles que nasceram de 1946 a 64 é Baby Boomers. Os que nasceram de 65 a 80 é geração X. Os que nasceram de 81 até 95 é geração Y. E quem nasceu de 95 até 2010 é a famosa geração Z, que hoje, os mais recentes, estão completando 15 anos. E um dos principais obstáculos dos jovens da geração Z para se manterem ativos no ambiente de trabalho é a falta de motivação. E essa tem sido a principal reclamação de empresas do mercado de trabalho que têm se decepcionado com o desempenho e atitude desses novos profissionais. Vamos ver. Pesquisas recentes revelaram a opinião de empresas do mercado de trabalho em relação a profissionais da geração Z. Segundo o relatório Tendências de Gestão de Pessoas, da empresa de consultoria Great People, a maioria das empresas do mercado afirma ter dificuldade para lidar com jovens dessa geração. Em justificativa, essas empresas alegaram que a geração Z tem sido responsabilizada pelas outras gerações pela falta de comprometimento e impaciência na carreira, problema que tem interferido na permanência desses jovens nos cargos. Um outro estudo feito nos Estados Unidos com gestores revelou que 60% das empresas norte-americanas já demitiram jovens recém-formados com poucos meses de contrato por conta da quebra de expectativa de rendimento. De acordo com os entrevistados, o principal motivo para as demissões permanece o mesmo, a falta de motivação e comprometimento. Eles ainda completaram afirmando que os jovens da geração Z não estão preparados para o mercado de trabalho. Integrantes da geração Z concordam com as afirmações. Uma pesquisa divulgada recentemente apontou que 95% dos jovens fogem de tarefas no horário de trabalho, sendo que a grande maioria deles confessa abertamente praticar truques de legalidade e qualidade moral duvidosa para fugir das funções, como sair do trabalho mais cedo, usar a propriedade da empresa para ganhos pessoais não relacionados ao trabalho ou até mesmo cochilar durante o horário de serviço. Tá aí, gente. Agora, por que isso acontece? A gente precisa entender o que move as gerações. Se voltarmos no tempo, a geração Baby Boomers são aqueles que nasceram após a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos uma alta taxa de natalidade. Eram crianças nascendo a balde. Por quê? Porque todo o mundo acabara de sair de uma Segunda Guerra Mundial. Muitas mães ficaram sem filhos e esposas sem maridos. Consequentemente, eles viram a oportunidade de aumentar a família. Para caso acontecesse uma terceira guerra mundial, eles já estariam preparados. Essa geração Baby Boomers também aprendeu a economizar e guardar, ter propriedade, ter a casa própria, ter o trabalho com carteira assinada, sem ter uma advertência, nem falar em justa causa, porque isso queimaria a carteira. Porque essa era a geração que aprendia com aqueles que
sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Com o passar do tempo, essa mesma geração gerou uma nova, que é a geração X, uma geração conservadora, bem pontual, que tem uns propósitos e projetos, mas que o meu projeto pessoal, ele se integra ao todo. Se eu não consigo realizar o meu, eu estou trabalhando, eu vou me dedicar àquilo ali, porque isso me permite sobreviver. A gente ainda vinha com resquícios da Segunda Guerra Mundial. Chegamos à geração Y, um pouco mais leve, sem memória de guerra. E aí chegamos na geração Z, que nasceu em 1995. Bem na chegada e explosão da internet. E aí, se a gente for comparar, da mesma forma que os baby boomers tentavam ter a propriedade, aumentar a família para não sofrer com uma terceira guerra mundial, isso tudo movido pela guerra, a geração Z, ela foi drasticamente influenciada pela internet. O que você faz quando um site tem uma informação e você se cansa de estar vendo, lendo ou assistindo aquilo? Você troca. Você aperta o F5, atualiza, muda, está tudo assim. Quando a internet chegou, a gente tinha acesso a ver filmes antigos, filmes que estavam saindo do cinema. Veio aí a onda da Netflix, a Amazon Prime e tantas outras. O poder estava no controle. A geração aprendeu desde pequeno que ela podia fazer o que queria na internet. A consequência disso é que quando essas crianças de 95 cresceram e foram para o mercado de trabalho, enfrentar carga horária, limites, chefia e hierarquia era muito diferente do que elas estavam acostumadas a ver em casa e na adolescência. Vamos para a nossa nuvem de palavras? Joga aqui na tela. Olha só, geração Z, bem no meio, mas tem várias palavras em volta que tem uma ligação com a geração Z. Redes sociais, a gente veio na onda aí de 95 do... ainda tinha Orkut em 95, né? Orkut, Facebook, aí depois veio o Instagram, WhatsApp, enfim, geração Z pegou essa aí. Comparação com outros perfis, mexeu muito na autoestima de muitos que tinham acesso à internet, até porque você podia comparar a sua vida com a vida de artistas que estavam ali, vida de pessoas que começaram a se tornar influencers. A gente teve aí tecnologia que aumentou muito, o celular, que passou a ser um dispositivo capaz de carregar o mundo inteiro, antes não tinha. Isso tudo está atrelado à geração Z. Trabalho, empresas e mercado, internet, saúde, tudo isso são assuntos que estão ligados à geração Z. E a gente continua sobre esse tópico, que esse é o tema do nosso reportagem de hoje. Olha, a geração Z é muito conhecida pela intimidade com a tecnologia, até porque os jovens nasceram e cresceram plenamente na era digital. Eles são chamados de nativos digitais, já nasceram na terra dessa era. Mas até onde vai essa relação? Como funciona a dependência e influência da tecnologia na vida dessa geração? Vamos ver. Os jovens da geração Z, que são os sujeitos nascidos entre 1995 e 2010, costumam conceber a tecnologia como parte da realidade, na qual estão imersos e fazem tudo isso com muita naturalidade. Muitos deles acreditam que estão subutilizando as tecnologias, ou seja, que as estão aproveitando e que podem e devem fazer isso. Estudos apontam que 85% dessa geração considera que a conexão com a tecnologia é a chave para se construir um futuro melhor. Especialistas apontam que essa geração é totalmente influenciada pela tecnologia e super dependente da internet. E isso tem seu positivo e negativo. A pressão social, a falta da saúde mental, incertezas e os efeitos negativos das redes sociais fazem que eles sejam jovens e adultos infelizes. Reverter esse quadro é extremamente importante. Aproveitar a facilidade com o digital para o desenvolvimento social, profissional, familiar e emocional. Essa relação da geração Z com tecnologia,
com celular, tablet, computadores, hoje até computadores menos do que os celulares, né? Porque parece que celular, todo mundo, ou quase todo mundo tem um conectado à internet, tendo vários aplicativos que têm possibilidades de contato com todo mundo. Mas aí, essa relação, ela tem sido tão forte, tão intensa, que tem gerado a nomofobia, que é um transtorno causado pela ausência, é o medo de não ter acesso à tecnologia. Muitos adolescentes têm sofrido de ansiedade por conta de perder o celular ou perder o acesso. Isso porque a internet deixou de ser um plus do dia para você ver alguma coisa e se distrair. Se tornou o dia deles. E isso tem parado em consultórios de psicoterapeutas justamente para ajudá-los a lidar. A gente pode ver que, recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que proíbe celulares nas escolas. Essa relação toda tem provocado e causado uma dependência tão grande que tem atrapalhado durante a educação. E é sobre isso que a gente vai tratar agora. As escolas e universidades enfrentam um grande desafio para engajar a geração Z. Com hábitos digitais enraizados, esses estudantes demonstram uma clara preferência por cursos online e métodos de ensinos mais dinâmicos, o que obriga as instituições a repensarem as abordagens educacionais. Pesquisas indicam que a flexibilidade do ensino remoto, aquele que estuda em casa, é um dos principais fatores que atraem os jovens para essa modalidade. A possibilidade de estudar no próprio ritmo, acessar os conteúdos de qualquer lugar e equilibrar os estudos com outras atividades são vantagens que fazem os cursos online ganharem espaço. Além disso, plataformas interativas, aulas curtas e materiais audiovisuais são formatos mais bem recebidos do que as tradicionais aulas presenciais com longas exposições teóricas. Apesar da preferência pelo digital, os especialistas alertam para os desafios dessa mudança. A falta de interação presencial pode impactar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e comprometer o networking profissional, aspectos fundamentais para a inserção no mercado de trabalho. Outro ponto crítico é a evasão, já que o ensino online exige mais disciplina e autonomia, características que nem todos os estudantes conseguem desenvolver facilmente. Para manter a geração Z engajada, muitas instituições estão investindo em metodologias híbridas, que combinam momentos presenciais e online, além de estratégias como gamificação, ensino baseado em projetos e conteúdos interativos. O desafio agora é equilibrar inovação e qualidade educacional para atender às expectativas dessa nova geração, sem comprometer a formação acadêmica e profissional. Gente, o curso online tem uma vantagem muito grande. Você estuda no seu tempo, onde você estiver. Por exemplo, tem gente que faz estudos, assiste aulas, lê artigos, textos, enquanto está na condução. Isso é ótimo da educação à distância, online. A questão é, a gente precisa de muita disciplina para isso, porque é fácil deixar acumular, deixar trabalhos e aulas tudo acumulado para assistir tudo de uma vez só. Sabe o que acontece? No final, a gente acaba só assistindo para marcar no site ou no sistema que vimos a aula, mas, na real, não adquirimos, não absorvemos nenhuma informação. Esse é um grande risco. Outro risco, como diz ali na notícia, é vídeos mais curtos. Diferente daquelas longas aulas, né, com grandes exposições, o professor ficava na sala de aula na faculdade, já tive professores que ficavam 3 horas falando sobre o assunto. Muitos se cansavam, dormiam, saíam. Enquanto na online, as aulas às vezes são menores, não todas, mas diminuem para conseguir ganhar essa atenção da geração Z. Mas vale lembrar
Será que em 1 hora ou em 40 minutos é possível transpassar todo o conteúdo de 3 horas de uma aula, uma vez que a relação professor e aluno, presencialmente, tem a troca de experiências, tem falas do professor que traz um pouco da vivência dele, que às vezes no online, que já está tudo gravado, não tem. Agora, uma curiosidade, quem pensa que o EAD tem pouca coisa para estudar, se engana. É muito conteúdo, mas a falta de vivência é um ponto negativo. Além do network, que você acaba não fazendo com seus colegas, né? Você estuda meio que sozinho, fica sozinho o curso inteiro. Mas dá para se aprender, mas precisa ser equilibrado. Esse é o desafio das instituições de ensino. Vamos seguir? Olha só, gente, a geração Z tem mostrado uma forte inclinação para o empreendedorismo, refletindo mudanças no mercado de trabalho e no próprio comportamento desses jovens. Um levantamento especializado em negócios e liderança revelou que 93% dos jovens da geração Z já tomaram alguma iniciativa para criar o próprio negócio. O estudo, que ouviu pessoas entre 18 e 25 anos, também apontou que 82% se considera mais preparados para empreender do que para seguir uma carreira tradicional. Rodou. O cenário econômico instável, aliado ao avanço da tecnologia e ao impacto da pandemia, impulsionou essa mentalidade mais independente. Para muitos, o caminho do empreendedorismo não é apenas uma escolha, mas uma necessidade diante da dificuldade de inserção em carreiras convencionais. Segundo a pesquisa, 72% acreditam que essas oportunidades tradicionais não estão acessíveis para eles, enquanto 90% desejam criar algo novo que traga um impacto positivo para o mundo. Diferente das gerações anteriores, que viam o empreendedorismo como um processo mais complexo e burocrático, a geração Z tem na tecnologia um grande aliado. Com acesso facilitado a ferramentas digitais, esses jovens conseguem lançar sites, criar lojas online ou oferecer serviços digitais em poucas horas e com baixo custo. Além disso, o uso das redes sociais como plataforma de negócios se tornou um diferencial, permitindo que ampliem sua audiência e transformem ideias inovadoras em fontes de renda. Apesar da facilidade tecnológica, especialistas apontam desafios, como a necessidade de desenvolver habilidades de gestão e planejamento financeiro. Tá aí, gente. O mercado de trabalho chega para todas as gerações, mas para a geração Z tem sido diferente. Porque empreender tem um brilho de ser o seu próprio patrão, de cumprir a carga horária que bem entender. Sabemos também que quem trabalha pouco pode ganhar pouco. Pode. Tem pessoas que investem em negócios que trabalham pouco e ganham muito. Mas essa não é a realidade da maioria. A gente viu ali pessoas e profissionais que trabalham como barbeiro, como prestação de produtos alimentícios. Realmente, são empreendimentos que têm uma longa caminhada bacana, mas o dia que não trabalhar, não ganha. E às vezes a geração Z, por não ver os resultados muito rápidos, não é igual no celular, quando queria abrir um vídeo, ele abria na hora. No mercado de trabalho, empreendendo, você investe, às vezes investe mais um pouco, investe só mais um pouquinho para começar a surgir uma folhinha de lucro. E é exatamente nesse período e processo que muitos da geração Z mudam de área, porque acham que não vai ter resultado. O importante no empreendimento e para o empreendedor é persistência, perseverança, é se manter firme naquilo que idealizou, para alcançar e conquistar o tão sonhado sonho. E a gente percebe que muitos estão vivendo mais nas redes que no mundo real. E a influência das redes sociais na autoimagem dos jovens tem se tornado um fator preocupante, impulsionando uma busca crescente por procedimentos estéticos. A exposição constante a padrões de beleza irreais, reforçados por filtros e edições de imagens,
tem levado muitos adolescentes a desenvolverem problemas de autoestima e insatisfação com a própria aparência. Essa realidade se reflete nos números. Entre jovens de 13 a 18 anos, a realização de procedimentos estéticos cresceu, olha só, 141% na última década. Nos países em desenvolvimento, como aqui no Brasil, Índia e Indonésia, a cirurgia plástica e os tratamentos estéticos estão deixando de ser um privilégio de poucos para se tornarem cada vez mais comuns. Apenas no Brasil, o setor de estética registrou um crescimento de 567% no último ano, com a participação excessiva de adolescentes nesse movimento. Pesquisas indicam que 6 em cada 10 jovens sentem vontade de fazer algum procedimento motivado pelo que vem nas redes sociais. A pressão estética imposta pelo ambiente digital leva muitos jovens a acreditar que precisam modificar as feições para atender a um ideal de beleza inatingível. Especialistas alertam que esse fenômeno pode impactar negativamente a saúde mental, gerando ansiedade, transtornos alimentares, como bulimia, anorexia e dependência de procedimentos cada vez mais frequentes. Além disso, a busca precoce por intervenções estéticas pode trazer riscos à saúde, principalmente quando realizado sem o devido acompanhamento médico. Psicólogos e educadores reforçam a importância de trabalhar a aceitação da própria imagem e estimular um olhar mais crítico sobre o que é consumido nas redes sociais. Lembre-se que todo mundo posta nas redes sociais coisas bonitas, boas. Ninguém mostra ali quando acorda com o rosto cheio de espinha, o cabelo engrugrulhado. As pessoas não postam isso, não publicam isso, mas publicam quando estão com a maquiagem feita, quando o corpo está sarado, quando está com dinheiro. E esse nível de padrão que é colocado nas redes sociais gera uma insatisfação em quem assiste, fala assim, caramba, puxa, eu podia estar assim, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. E aí se aumenta tanto o poder que a juventude, a geração está dando para os influenciadores digitais, que você percebe que muitos influencers pelo YouTube e Instagram estão se tornando milionários, porque tudo que eles falam e divulgam vende. De tal forma que as empresas estão pagando pesado para eles anunciarem produtos de beleza, produtos alimentícios, também aqueles procedimentos estéticos. É o que mais se vê nas redes sociais. Isso é tão sério que o próprio Instagram alterou, a empresa Meta, né, que cuida do Instagram, alterou o algoritmo para que os filtros dos stories não pudessem mais ser pessoais. Por exemplo, eu fiz um filtro para mim porque eu achei que vai ficar legal com uma cor aqui e tal, né? Aí a cor dos olhos vai me deixar mais bonito. Aí eu criei esse filtro e colocava no Instagram. E várias pessoas utilizavam aquele filtro. Isso acabou no Instagram. Você agora só tem os filtros criados não de forma pessoal, mas tem um outro critério, justamente porque as pessoas estavam sendo influenciadas até pelos filtros. Ah, eu quero esse nariz fininho, eu quero esses olhos grandes. E aí, uma coisa que é muito importante, adolescentes cada vez mais novos estavam procurando esses tratamentos estéticos. E vai que faz uma cirurgia, não dá certo, ou até dá certo, mas aí vai fazer outra, vai fazer outra, vai fazer outra. Tem uma hora, gente, que... Você já viu aquelas postagens na internet de artistas que fizeram tantas cirurgias que hoje não parecem nem humanos? O rosto completamente desconfigurado. Isso tudo é um excesso. E esse é o problema quando, na adolescência, na juventude, a gente não sabe limitar esse passo aí, essa liberdade, porque a gente ainda está em construção da identidade, da nossa personalidade. Então a gente vai para a vida adulta achando que tudo é possível e não tem limite. Só que, como eu sempre falo, o boleto sempre chega
E aí a pessoa vai ter que pagar aquilo. E ao invés da autoestima melhorada com os procedimentos, vem a baixa autoestima por conta da aparência que resultou em tantos procedimentos. Vamos para mais uma notícia aqui. Olha, a geração Z tem se destacado pelo engajamento em causas sociais e ambientais. Isso eu admiro muito na geração Z. Exigindo mudanças tanto de governos quanto de empresas. Nascidos na era digital e expostos a uma grande quantidade de informações, esses jovens demonstram uma consciência crítica sobre temas como sustentabilidade, justiça social, equidade e direitos humanos. Veja só. O ativismo dessa geração se reflete não apenas em manifestações e campanhas online, mas também em suas escolhas de consumo. Pesquisas indicam que os jovens priorizam marcas que demonstram compromisso genuíno com práticas sustentáveis e éticas, desde a produção até a comercialização de produtos. Empresas que adotam materiais eco-friendly promovem a diversidade e apoiam causas sociais que ganham a preferência desse público, enquanto aquelas que ignoram essas pautas são alvo de críticas e boicotes nas redes sociais. Além disso, o engajamento da geração Z se traduz em participação política e mobilização para mudanças estruturais, seja pressionando líderes por meio de abaixo-assinados, promovendo debates ou organizando protestos. Esses jovens demonstram que estão dispostos a transformar a sociedade em busca de um futuro mais justo e sustentável. Olha, isso é uma realidade e é incrível como a geração Z se envolve em projetos cujo propósito é mundial. Sustentabilidade, poluição, cuidados com o meio ambiente, segurança, proteção a mulheres, a crianças. Isso tudo eu vejo que realmente há um engajamento, eles embarcam nessa. E isso pode ser uma grande ferramenta, pode ser uma estratégia. Para você que lida com geração Z, é uma grande estratégia. Porque eles querem crescer, eles querem se desenvolver, eles querem ter a vida de trabalho, o mercado de trabalho equilibrado com vida social. Isso é uma coisa que eles querem. Eles querem ter independência, ser empreendedores, eles querem dominar aquilo que eles estão fazendo, porque a internet ela dá essa sensação e ensinou isso a eles. Agora, eles também têm o intuito de deixar um legado, uma marca na vida de outras pessoas. Então, trabalhos com crianças carentes, com idosos, com pessoas que precisam de apoio, pode ser uma grande ferramenta para engajar essa geração Z e fazê-la se sentir também capaz, possível. Porque no momento em que se quer tanto ser alguém, mas na internet se vê todos sendo, dá uma sensação de que a minha hora não vai chegar, né? Fulano conseguiu, eu não consegui. E isso pode prejudicar e tirar dele toda a consciência de potência que ele é e que ele tem. Mas uma atividade de altruísmo que vai ajudar o próximo pode ser uma chave virada na vida dessa galera. Olha, gente, a geração Z tem inúmeras facetas e por isso a gente continua falando sobre ela aqui. Nos últimos anos, está sendo testemunhado uma mudança significativa no comportamento dos consumidores, impulsionada por uma série de fatores, incluindo avanços tecnológicos, mudanças sociais e até emocionais, principalmente quando está relacionado à geração Z. Dentre as diversas mudanças, percebe-se como a busca e valorização por uma experiência de compra personalizada tem crescido. Isso porque ela faz com que o consumidor se sinta valorizado, atendido e compreendido como um indivíduo único. Essa geração tem mostrado um crescente interesse por marcas que se preocupam com o meio ambiente e com a ética, além de alimentos saudáveis. Não é à toa que a gente vê aí o crescimento dos veganos. Inclusive, cerca de 70% desses jovens adultos estão dispostos a pagar mais por esses produtos. Tanto que o segmento premium tem crescido com essa população, com uma alta de 5,8% nas vendas. As empresas que desejam ter sucesso no mercado atual precisam estar atentas a essas mudanças e adaptar as estratégias de marketing e venda para atender
às necessidades e expectativas em constante mudança dos consumidores. Outro ponto importante é a necessidade cada vez maior das empresas se atentarem ao comportamento específico das novas gerações, porque é um fato que nos próximos anos, com o aumento do poder de compra da geração Z, esses segmentos se ampliem ainda mais, mesmo em um meio a um cenário econômico desafiador. Você vê que a geração Z está no mercado de trabalho, vai crescer, vai conquistar, muitos estão empreendendo, vão enriquecer, vão ter mais poder de compras e os filhos vão começar também a ter escolhas. E o trabalho, a venda, o serviço, o atendimento personalizado, individualizado é importantíssimo. Então, achando que eu vou fazer isso aqui vai servir para todo mundo. Não vai não. Vai ter que ter um diferencial e ter um atendimento quase que individual para você poder ter esses clientes para você. Agora, a geração Z, com acesso à internet desde pequenos, será que altera ou fere algo na saúde mental? E essa saúde mental desses jovens da geração Z tem sido motivo de alerta. Olha, os dados do Ministério da Saúde revelam um crescimento alarmante no número de atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no Sistema Único de Saúde nos últimos 10 anos. Vamos ver. A saúde mental dos jovens da geração Z tem sido motivo de alerta. Dados do Ministério da Saúde revelam um crescimento alarmante no número de atendimentos entre crianças de 10 a 14 anos. O aumento foi de mais de 1.500%, enquanto entre adolescentes de 15 a 19 anos, o salto ultrapassou 4.400%. Especialistas apontam que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode estar entre os fatores que contribuem para essa realidade. Além da redução do tempo dedicado a atividades essenciais para o desenvolvimento, como esportes, brincadeiras e interações sociais, o tipo de conteúdo consumido nas telas também pode impactar negativamente o bem-estar emocional. Outro ponto de atenção é a interferência das telas no sono. Estudos indicam que a exposição prolongada a celulares e outros dispositivos antes de dormir pode comprometer a qualidade de descanso, agravando quadros de ansiedade e depressão. Diante deste cenário, médicos e psicólogos recomendam um equilíbrio no uso da tecnologia, com incentivo a atividades ao ar livre, definição de limites para o tempo de tela e maior acompanhamento por parte dos pais e responsáveis. A adoção de hábitos saudáveis é essencial para proteger a saúde mental das novas gerações. Aí, chegamos à questão de saúde mental que todos deveriam ter e precisam ter, mas nem sempre é a realidade. E a geração Z, por acesso à internet desde sempre, teve alguns pontos, como vimos na reportagem, né? O sono fica atrapalhado, o adolescente ou adulto já está tão acostumado que ele vara o início da noite nas redes sociais. Aquela luz nos olhos, embora já se fala muito na comunicação, já tem muita informação sobre isso, aquilo desperta o cérebro e faz com que o corpo não produza a melanina, que é o hormônio do crescimento, é o período em que o cérebro ele vai conseguir resgatar e guardar as memórias efetivas. Só corrigindo, é melatonina, tá? Não melanina. Melanina é da cor da pele, perdão, melatonina. E é um hormônio fundamental para o crescimento. Adolescentes que ficam nas redes sociais até 2, 3 horas da manhã vão ter problemas de crescimento, de memória, de atenção. Quando você está numa tela que não te chama mais atenção, você passa para cima. A questão é que na vida não dá para passar para cima. Se tem alguém conversando com você, fala assim, a conversa está chata, deixa eu passar para cima. Não vai ter que aprender. E essa interação social vai se quebrando. Então, horário, limites de tempo, aí vamos respeitar o nosso corpo para que ele possa ter as produções de todos os mecanismos de defesa e crescimento saudáveis e esperados. Não vamos deixar uma tecnologia comprometer tanto assim nossa saúde. Vamos matar uma curiosidade agora?
Olha só, um levantamento feito pela empresa especializada em segurança virtual, a NordVPN, relatou que integrantes da geração Z são mais vulneráveis a golpes virtuais. Os pesquisadores conduziram o estudo com base nas diferentes gerações, analisando perfis de brasileiros entre 18 e 74 anos. Grande parte dos membros dessa geração que participaram da pesquisa demonstraram ser mais vulneráveis a golpes financeiros aplicados pela internet, com destaque aos que se referem ao vazamento de informações privadas e ao impacto emocional. Entretanto, uma outra grande parcela dos que foram entrevistados se mostraram mais proativos em relatar tentativas de golpes, indicando uma maior conscientização em relação às fraudes. No estudo, foi apontado que o WhatsApp é o principal canal para esses golpes financeiros, com 81% dos entrevistados relatando ter recebido uma tentativa de golpe nos últimos 2 anos. Olha, então, você tem o WhatsApp, fique atento. Sempre vão conseguir o nosso número de WhatsApp para mandar alguma mensagem, alguma notícia que vai ser um golpe disfarçado. Que você está em débito, que você ganhou alguma coisa, mas para você receber você tem que pagar um negócio sempre. Pedindo informações, isso tudo é sério. Então, não dê brecha, fique atento para não correr esse risco. E ainda falando sobre geração Z na internet, eu estou recebendo aqui um que não é mais geração Z, quer dizer, passou da geração Z, né? Ele nasceu bem antes da geração Z. Eu vou até perguntar se ele é Baby Boomers ou X. Deixa eu falar aqui com o Joenison Santos. Tudo bem, Joey? Tudo bem, Anderson. Boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Obrigado. Você é Baby Boomer ou X? Não, nenhum dos dois. Eu sou geração Y ainda. Ah, você é Millennials? Sou Millennials, né? Nasci em 88. Dá pra ver no meu rosto, né? Isso daí. Não é o que dizem. Os milênios, eles são muito otimistas. É verdade. Sabia? A geração Y é muito otimista, acredita muito. E você focou muito no bem antes, né? Não Foi deveria. Por isso, deveria. Foi por isso. Bom, esse assunto é muito interessante e com certeza todos que estão nos assistindo já identificaram quais são as suas gerações. E como você falou no primeiro bloco, há um problema que muita gente também fala sobre a questão dessa geração de agora, que é a questão do mercado de trabalho, e muita gente opinou isso também nas redes sociais, falando da disponibilidade de também encontrar mão de obra boa que obedeça lá o seu chefe sem ter nenhum problema. É complicado. Então, Desculpa, o que você trouxe pra gente hoje aí? Você trouxe vídeo? Alguns comentários da internet, isso. Rapaz, deve ter encontrado de tudo, hein? Tanto para bem, né? Como tendendo para o outro lado. Ó. Primeiro diz assim, ó, tenho uma pequena empresa e priorizo sempre os mais jovens para dar oportunidade, mas a falta de interesse e noção do que é trabalhar dessa geração é algo assustador. Né? E o outro, não tem como ter sucesso honesto sem muito trabalho. E a geração Z não consegue se adaptar à realidade muito diferente do mundo das redes sociais. Né? Que é uma crítica a essa geração que... Os dois criticam, né? Sim, que é muito boa na rede social, mas quando é naquela interação que tem que fazer ali o trabalho frente a frente, é mais complicado. É bom para comentar nas postagens alheias, né? Sim. Vai lá. Vai dizer assim, ó, nasci em 97, bem na transição de geração Y para Z, e considero que tenho as características das duas gerações. Com relação ao mercado de trabalho, eu acredito que é mais importante vestir a camisa da própria carreira do que de uma empresa. E embaixo diz assim, ó, a geração Z está fazendo uma revolução no mercado de trabalho, diferente dos pais deles que foram explorados com exigências e pouco salário e mesmo assim demitidos. A geração Z impõe limites, acho ótimo, estou orgulhosa deles. Então a gente tem aqui os dois pontos, né? Tem um contraponto. Eu acho interessante da Simone, né, que assim, tá orgulhosa deles, porque eles são exigentes, né? Porque eles ali, né, são firmes, mas eles estão empregados? Com certeza a maioria não. Essa é a questão. Isso me preocupa. Eu já vi casos de jovens que, assim que foram admitidos, depois que eles viram como seria o trabalho, eles não ficaram nem um mês. Aí. Então depende muito dessa questão. Fora aqueles que vão para a entrevista de emprego e a mãe entra junto na sala para a entrevista. Tem isso também. Nunca aconteceu comigo. Joey, a gente vai ficar por aqui. Obrigado pela sua participação hoje. Joey sempre traz as novidades que estão na internet, ou então, às vezes, vai na rua saber a opinião das pessoas. Tem contribuído muito aqui com o nosso jornal. Muito obrigado, Joey. Obrigado, Anderson. Obrigado a você que nos assiste.